Boa noite a todos. A paz de Jesus esteja com todos nós. Nós possamos estar sintonizados na busca do entendimento do Evangelho, que o conhecimento é inesgotável. Nós possamos a cada dia, nessa fonte, a cada instante, lembrar de Jesus, dos ensinamentos dele e tentar colocar em prática os ensinamentos de Jesus. E eu estou muito feliz por estar aqui com vocês, por fazer parte desse banquete, desse movimento, ainda mais se tratando de virtudes, eu amo das virtudes. Então eu estou muito feliz por estar aqui, dividindo esse tempo, compartilhando esse tempo com vocês. Vou falar, o tema nosso hoje é caridade. Vamos falar sobre caridade, uma virtude teologal, já estamos com teologia católica, teologal. A caridade, ela é uma virtude que por si só, ela por si só, ela não nos promove, mas a caridade, através da caridade, é que nós vamos conquistar as demais virtudes. Então a proposta nossa é conhecer a caridade conforme entendia Jesus e também a caridade como mãe das demais virtudes. E para entrar no campo da caridade, primeiro nós vamos entender, rever as virtudes. Não é mesmo? Então, para ilustrar, nós imaginemos uma praça com seu gramado, uma praça com aquele tapete, aquele gramado de tapete. E é claro que uma praça ela é rodeada de ruas. É no meio da praça. Só que as pessoas querem um atalho para passar para outro lugar. De repente, uma pessoa começa a passar naquele trajeto em cima da grama, pisando na grama, e passa um rastro ali. E vem outras pessoas também, e todo dia começa aquele vai e vem. Aí começa aquele vai e vem, fazendo rastro, e formando caminho naquela grama. E aí naquela passagem não nasce mais grama, porque reduziu a capacidade germinativa e não há mais como nascer grama, formou-se um caminho. Então o hábito, a força do hábito, as pessoas passarem por uma atalho de uma rua para a outra, formou-se um caminho. Assim também acontece com as virtudes. Que depende, vai conquistá-las, depende do nosso hábito, do nosso esforço. Todos os dias fazemos pequenas coisas, atravessando o cego na rua, dando bom dia à pessoa, dando preferência numa fila. São boas maneiras que nós pegamos e são hábitos que conquistamos devido à repetição. Força do hábito vai gerando virtude, vai criando, vai formando o caminho nosso. Aristóteles, ele fala muito sobre a força do hábito. E Emmanuel vem nos falar que virtude. O Emmanuel vem nos falar que, o seguinte, no livro Consolador, na pergunta 253, virtude é sempre sublime e imorrevora aquisição do espírito nas estradas da vida, incorporada eternamente aos seus valores, conquistados pelo trabalho e pelo esforço próprio. Então demanda um esforço para se conseguir virtudes. Pergunta 253 do Consolador. Então Emmanuel quer dizer o seguinte, que as virtudes, uma vez conquistadas, elas passam a se integrar no nosso patrimônio espiritual. É como se fizéssemos uma melhoria em nossa casa, uma puxada na nossa casa, uma melhoria. E fica verbada. Então, cada virtude fica verbada ao nosso patrimônio espiritual e nunca mais ninguém toma de nós. Isso é interessante. Nunca mais, eternamente. Adquiriu virtude é para sempre.
Então, virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o bem, quer como indivíduo, como espécie, quer pessoalmente, quer coletivamente. Então, quanto mais virtuosos nós formos, mais felizes nós seremos. E todos nós nascemos para ser felizes. Ninguém nasceu para sofrer e para ser feliz. Quanto a bagagem fica mais leve, quando nós temos mais virtudes e quando nós temos menos vícios. Então precisamos levar a bagagem leve para o mundo espiritual. E podemos ser tão felizes quanto possível na terra, ensinando o Espírito. Bom, o apóstolo Paulo nos fala, em 1 Coríntios, capítulo 13, ele fala, se eu falasse a língua dos anjos, mas se não tiver caridade, nada adianta. Eu posso entregar o meu corpo para ser queimado, mas se eu não falar, se eu não for com caridade, nada adianta. E ele encerra esse texto dizendo o seguinte, a fé, a esperança e a caridade. Dessas três virtudes, a caridade é a maior. Então a caridade é uma virtude. A caridade é uma virtude, o apóstolo Paulo fala. Mas na fala, a maior delas é a caridade. Então quer dizer que existe uma virtude maior? Há condição de uma virtude maior, uma mais meritória que a outra. E Allan Kardec está querendo saber se existe uma virtude maior, melhor que a outra, mais meritória. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, ele pergunta a espiritualidade: qual a mais meritória de todas as virtudes? Existe uma virtude maior que a outra? E a espiritualidade responde: todas as virtudes têm seu mérito. Todas têm seu mérito. Não importa a virtude que for. Porque todas são indícios de progresso no caminho do bem. Há virtudes sempre que há resistência voluntária da vontade ao arrastamento das tendências. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo, sem segunda intenção, dá com a mão direita sem que a esquerda veja. A mais meritória é aquela que se baseia na caridade mais desinteressada. Então, a mais meritória, não existe virtude melhor que a outra. Todas têm seu mérito. Mas a mais meritória, já para responder Kardec, a mais meritória é aquela que se assenta, que tem a base na mais desinteressada caridade. E a mais desinteressada caridade é aquela que nós damos com a mão direita sem que a esquerda veja. Né? Sem que a mão esquerda veja. Então, tendo com base essa resposta, entendemos o quê? Que a caridade, conforme os antigos já diziam, é a mãe, é a fonte, é a base de todas as demais virtudes. Como eu tinha dito aqui, a caridade, ela por si só, ela não nos traz progresso, mas a caridade, ela nos dá condições de adquirir as virtudes. E é preciso que nós, ao praticar a caridade, nós domemos as nossas más tendências. As más tendências devem ser domadas e não tiradas de nós. Domadas. É como se eu tivesse um leão me incomodando. O que está tocando a minha tranquilidade? O que está tocando em mim nesse momento? Está incomodando? Quem me coloca progressivo com as pessoas? Então tem que domar aquilo que eu tenho. É domar a minha agressividade.
que a minha agressividade não precisa ser usada para o crime, para agredir alguém. Ela pode ser usada para o bem. Eu posso usar a minha agressividade para salvar alguém do sinistro. Eu posso ser um bombeiro, trabalhador, defender alguém, domar as más tendências. E domando as más tendências, nós seremos mais caros uns com os outros. Né? Saberemos usar aquilo que nós somos. Eu tenho minhas tendências agressivas, mas eu posso usar. Eu tenho agressiva de falar, eu tenho a tendência de falar demais. Eu não preciso falar dos outros, falar mal de ninguém. Eu não preciso praticar uma maledicência. Eu posso falar bem, eu posso consolar, fazer uma música. Né? Ajudar as pessoas com a minha linguagem, com o meu modo de falar. Não é mesmo? Então a caridade está nisso aí, a gente reconhecer nós mesmos e aplicar em favor do próximo, né, aquilo que nós podemos fazer para nós, a caridade para nós mesmos. Então, para se conseguir a virtude do dia a dia, nós temos que fazer uma reflexão, assim como Santo Agostinho nos recomenda, fazer como eu fazia na terra, quando eu vivia na terra. Chegava ao final do dia, eu interrogava a minha consciência. O que é que eu fiz hoje? O que é que eu fiz de bom? Será que eu prejudiquei alguém? Alguém ficou chateado comigo, magoado comigo? O que é que eu posso fazer para melhorar? Aí nós estamos ficando na área de autoconhecimento. Conhecendo nós mesmos, conhecendo as tendências que nos incomodam, as más tendências, e procurando melhorar para que no dia seguinte nós possamos ser melhores. E essa reflexão não é de dormir, não. Podemos fazer qualquer hora do dia essa reflexão. O que eu fiz agora? Está certo? Está correto? Perante as leis divinas, está correto? E assim nós vamos amadurecendo para a prática da caridade. Então, a caridade, ela fornece virtude. A caridade, Jesus, Kardec, queria saber qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme entendia Jesus. Aí nós pensamos, se Kardec quis saber, questionou, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, conforme a entendia, como a entendia Jesus, é porque havia outros entendimentos a respeito da caridade. Outros entendimentos. E entendimentos sobre caridade são vários. A palavra caridade do latim carita, né, caridade, e também da palavra caris, né, que até ficou popularizado, né, como caro amigo, né, que a gente considera muito caridade. Mas quando eu escrevo para alguém, caro amigo, meu caro amigo, é uma consideração que eu tenho para aquela pessoa, para a caridade, reconhecendo o alto valor que ela tem, né? E a caridade, ela ao longo da história, ela levou vários significados, várias interpretações a respeito da caridade. O trabalho de filantropia, assistência social, muito confundido com caridade. Agora nós temos que entender que há o que é objetivo e o que é subjetivo. A caridade que todos nós vemos é objetiva. Isso aí Kardec via, a caridade, é a filantropia. Por exemplo, os amigos do bem, às terças-feiras, 19 horas, iniciam a preparação da sopa. Enquanto isso, há reunião de
radiação. A sopa fica pronta, vão às ruas, distribuem de sopas. As pessoas. Moradores de rua, né? As pessoas estão vendo. O que as pessoas pensam? A doutrina espírita, o espiritismo, faz caridade. Eles estão vendo a caridade que o espiritismo faz. É a bandeira que o espiritismo levanta. Que as pessoas veem e que nos faz crescer diante da sociedade. As pessoas veem os amigos do bem fazendo bem. Para eles é caridade. Objetivamente falando. Kardec via, nós vemos. E a palavra caridade, a caridade também, ela era, e é ainda, interpretada como um trabalho essencial normal. Você monta um trabalho social, uma creche, aí está acontecendo a caridade. Todos estão vendo a caridade. E a palavra caridade também tem uma outra conotação. Quando alguém chega para você, chega para nós, quer nos abafar, quer contar a sua história, alguma coisa que está me incomodando, e às vezes não tem atenção com a pessoa. Estou muito apressado, você não tem tempo agora, vem depois. Aí o outro que nos vê nos fala, você faltou com caridade daquela pessoa. Você faltou com a virtude, faltou com atenção, faltou com a misericórdia. Entendeu o outro? Aí alguém te pede para atravessar a rua, vira um cadeirante, às vezes é um cego, ou uma pessoa debilitada, da forma, e você não atravessa a pessoa a rua, de uma rua para outra, alegando pressa, que outra pessoa te vê e te julga. Faltou com caridade. Quer dizer, faltou com virtude, né? Faltou com atenção, faltou com a generosidade, com a solidariedade. Lembra que a caridade vai fornecendo virtudes? Aí ao encerrar aqui o estudo, a dirigente do estudo pede alguém que faça uma prece por caridade. Quer dizer, faça uma prece por favor. A palavra caridade com sentido de favor, por favor, por caridade. Então, caridade toma vários sentidos. E o que Kardec queria saber não é o que todo mundo via. Não é o que o público via, não é o que as pessoas julgavam. Não é isso que interessava para Kardec. O que interessava para Kardec é o que Jesus entendia sobre caridade. O que as pessoas julgavam, o que as outras faziam, Kardec sabia, ele também julgava. Mas como Jesus fazia? Como que Jesus entende a caridade? É esta caridade que nos interessa, a que Jesus entendia. Questão 886 de um livro dos Espíritos. Então nós vamos ver que na resposta da espiritualidade existe o sentido da caridade. Porque se os amigos do bem saem de uma sopa, nós podemos falar em caridade. O sentido objetivo, todos veem. Se atravessamos o cego na rua, é caridade, no sentido objetivo. Se damos mantimento às pessoas que estão precisando, é caridade, no sentido objetivo. Só que a resposta da espiritualidade veio trazer o sentido subjetivo. Objetivo é aquilo que está externo, é o exterior. Subjetivo
está dentro da gente. O objetivo é que está dentro. Só eu sei o que eu penso. Só você sabe, só você sabe, só você. Ninguém está dentro de ninguém para saber. Só sua consciência. E a resposta da espiritualidade chega da maneira mais profunda possível. Jesus entende a caridade. Primeiro, benevolência para com todos. E vamos ver que as respostas, a resposta dada, ela tem uma assunção. Nós vamos ver um esforço para avançar cada resposta, cada item da resposta. Primeiro, benevolência para com todos. Segundo, indulgência para as imperfeições dos outros. E terceiro degrau, o perdão das ofensas. Aí nós vamos ver o pontapé inicial da caridade. Benevolência para com todos. Como que eu devo agir com as pessoas? Com benevolência, com boa vontade. Nós vamos recorrer ao latim, nós vamos ver no latim, bene, bem, volere, vontade, voluntariedade, vontade. Também vem a palavra de voluntário. Sua vontade, ela é voluntária. Se você tem boa vontade, é uma vontade, é uma coisa voluntária que você tem, boa vontade de atender os outros, as pessoas, as coisas, e atender a si mesmo. Procurar se melhorar a cada instante. Então a forma que eu tenho que tratar as pessoas é com boa vontade. Isso é benevolência. Benevolência para com todos, com as pessoas, com as plantas, com os animais, com o ar que eu respiro, com o ambiente que eu vivo, onde eu vivo, comigo, com as minhas imperfeições, com as imperfeições dos outros. Boa vontade em ajudar. E nós vamos recorrer à parábola do bom samaritano, um exemplo de boa vontade. Porque passou um levita, nem viu aquela pessoa que estava lá estendida no chão. Passou um sacerdote, nem viu. Mas o samaritano, tão criticado, tão discriminado pelos judeus, passou e viu aquele homem, aquela pessoa lá estendida no chão. Teve a boa vontade, o coração se compadeceu, e nós vamos entrar aí na questão da misericórdia, se compadeceu daquela pessoa que estava lá, estendida no chão, e teve a boa vontade, iniciou a caridade, em pegar aquela pessoa, levar para um local de tratamento, e tratar aquela pessoa com boa vontade. E pagou tanto dinheiro para curar aquela pessoa. E disse: cuide dele. E quando eu voltar, eu darei o restante. Aí nós vamos ver, quando eu voltar, a ideia da reencarnação. Mas quando eu voltar, eu completo. É a boa vontade que devemos ter uns para com os outros. Cuidar um do outro. E quando nós voltarmos, nós continuaremos o nosso trabalho com o outro. Boa vontade. O pontapé inicial para se praticar a caridade conforme entendia Jesus. A visão de Jesus. Aí nós desenvolvemos o nosso, a boa vontade, de tanta gente que atender um, atender outro, boa vontade com um, boa vontade com o outro,
E nós criamos aquele clima em nós, e agora nós já criamos força para ter o que, gente? A indulgência para com os outros. Indulgência, doçura por dentro, de tanto socorrer pessoas, de me entender o outro, boa vontade com o outro, vou criando em mim, cada um vai criando em si doçura. Então a caridade, ela nos faz em contato com o outro, nos faz identificar com o outro e vai criando em nós a boa vontade e a doçura por dentro. Bom, lá no latim, interno, lá dentro, do cere, doce, doçura por dentro. Vamos viver o mundo exterior aqui. Um socorrendo o outro, distribuindo sopa, dando mantimento, até levando para o outro hospital, vai por aí afora e com isso nós vamos adquirindo o quê? Doçura por dentro. A indulgência. E a indulgência nos coloca de frente ao outro. Nos coloca nos identificando através do outro. A indulgência ocorre no julgamento que fazemos do outro. Como avaliamos o outro? Como julgamos as pessoas? Se eu sou doce por dentro, é claro que eu vou julgar o outro pela doçura que eu tenho. Mas se eu for amargo, é pela amargura que eu tenho. Mas a boa vontade me faz criar a doçura por dentro. A má vontade me faz criar a amargura por dentro. Jesus, ao avaliar aquela cena que aconteceu no Evangelho de João, quando trouxeram para a mulher do mundo, todo mundo conhece a história, e disseram a Jesus, essa mulher foi pega no adultério, e a lei manda que nós apedrejamos, que ela seja apedrejada. E você, mestre, o que você disse? Ele apenas, com a multidão em volta, a mulher no centro, e ele começou a escrever. E as pessoas foram saindo, dos mais velhos aos mais novos. Todos saíram. E ficaram só Jesus e a mulher adulta. E ele pergunta para ela, cadê aqueles que te condenavam? Não, Senhor, ninguém me condenou. Eu também não te condeno. Vá e não peques mais. Então a indulgência nos faz o quê? Promover o outro. Saber-se que o outro tem as imperfeições. Nos faz aprender a lidar com as imperfeições do outro. E a mulher adulta, ela seguiu e não pecou mais. Ela foi trabalhar na casa do caminho, curando leprosos. Ela foi seguindo o caminho de Jesus. E no livro Pelos Caminhos de Jesus, nós vamos ver lá o ponto de reparação. De Amélia Rodrigues, Psicografia de Devoto, nós vamos ver lá. O encontro de reparação, ela com o marido dela, no encontro, o marido dela que a condenou na época. Os dois se encontraram, um encontro de reparação. Então, quando nós somos indulgentes com os outros, nós temos misericórdia dos outros, isso volta para a gente. Nós promovemos as pessoas e as pessoas também, e a gente também é promovido. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem for indulgente com as pessoas, ele também será beneficiado com essa indulgência. Então, primeiro nós somos beneficiados. Aí nós vencemos a parte do início, que é a boa vontade. Da boa vontade nós nos tornamos doces por dentro, desenvolvemos doçura.
E agora, devido à indulgência desenvolvida em nós agora temos condições de perdoar. De perdoar uns aos outros. A boa vontade, a indulgência nos deu essa sustentação, essa base, para que tenhamos estrutura de perdoar. E perdoar, o que é perdoar? Perdoar, na origem da palavra etimológica, a origem etimológica da palavra, nós vamos ver perdoar, é completo. Você vai percorrer Caratinga. Eu não percorri Caratinga, mas pretendo percorrer Caratinga completa. Caratinga completa. Donar é doar. Então, perdoar é se doar por completo. Não é doar para mais, porque ninguém pode dar o que não tem, ou para mais que nós não temos. Mas nós vamos doar aquilo que nós temos. É o que está em nós. O que nós aprendemos, com as experiências, com as virtudes adquiridas, que nunca mais sai do patrimônio espiritual nosso. Agora nós vamos doar. Quando baterem na tua face, mostre a outra face. É uma forma de perdoar. É mostrar a realidade. A pessoa vem com ofensa e nós vamos com o silêncio, com a compreensão, entender aquela pessoa está nervosa porque algum problema está envolvido, ela está envolvida com algum problema, alguma coisa está tocando negativamente aquela pessoa, ou então é a forma como ela tem de chegar até nós. Às vezes não sabe chegar de outra forma, é para chamar a atenção. E aí, se somos indulgentes, temos boa vontade com as pessoas, nós vamos entender e vamos perdoar. Se alguém mandar você andar uma milha, ande duas. Ande uma milha para você. E ande outra milha, dando conhecimento ao outro. Convide-o para andar juntos. Vamos andar juntos. Vamos aprender juntos. Se tomarem a túnica, que dê também a capa. Porque nós temos que dar. Tomar a minha túnica, não tem problema. Leva a capa também, a capa do conhecimento. Né? A pessoa me ofende porque ela ainda não tem o conhecimento. Porque se tivesse, jamais ofenderia. Porque ela saberia as consequências de uma ofensa. Então a indulgência, a boa vontade, nos dá condições de entender o outro, de compreender mais o outro. Só que a palavra perdoar, ela fica ainda muito longe do que se chama de evolução, de aprimoramento. Porque, na verdade, a palavra poderia ser compreender. Porque quem compreende não precisa nem perdoar. Porque quem compreende não se sente ofendido. E se nós perdoamos, é porque ainda nos sentimos ofendidos. Então nós temos que perdoar. Mas se nós compreendermos uns aos outros, nós não precisaremos perdoar. Porque o outro, quando eu compreendo o outro cabe em mim. Se eu não compreendo o outro não cabe em mim. Então, a compreensão, o que eu compreendo na minha vida? Você, meu irmão, minha mãe, meu pai, meu vizinho, aquela pessoa mais difícil do meu local de trabalho, aquele que quer me dar um golpe, tomar minha vaga no serviço, meu cargo. Essa pessoa cabe em mim. Então, meus irmãos, esse desenvolvimento
da caridade, conforme entendia Jesus, da boa vontade, para entender com as pessoas, da indulgência, em compreender as pessoas, e do perdão das ofensas, é na busca da compreensão que nós temos de ter uns com os outros. Porque nós temos que compreender mais do que ser compreendidos, como dizia Francisco de Assis. Então, essa compreensão nós temos que ter. Então, se você cabe no meu relacionamento, então você não vai conseguir me ofender. Porque se cabe em mim, qualquer movimento que você fizer não vai me forçar nada, não vai me dar reação nenhuma. Mas se você não cabe em mim, qualquer movimento que você fizer vai me incomodar, eu vou ficar inquieto, não é mesmo? Vou ficar inquieto, não vai ter condições, de eu ficar quieto aqui não. Assim como a doença, a enfermidade, não cabe na gente ainda, a gente se incomoda. Se a dor, se a gente compreende a dor, a gente não vai ser incomodado pela dor. Não vai ser incomodado. Então, a caridade, conforme entendia Jesus, está na busca da identificação nossa com o outro. De estarmos olhando com os olhos de Deus. Porque caridade é amor. O amor em ação. E o apóstolo João disse que Deus é amor. Se Deus é amor, então a caridade que eu pratico é Deus agindo em mim. É eu vivendo ao modo de Deus. E o modo de Deus, quem veio nos ensinar foi Jesus. E nós seguimos. Eu no mundo branco, lá, 53, já trabalhei com a garagem, vejam. E se nós seguirmos Jesus, nós estamos seguindo Deus. Não é mesmo? Nós estamos seguindo Deus. Porque Jesus é nosso modelo e modelo. Ele quer nos trazer o modo que Deus vive, para que a gente viva o modo de Deus. Se Deus é amor, a caridade é o amor em ação, então praticar a caridade, viver a caridade, é viver ao modo de Deus. É nos colocar instrumentos de Deus. Aí nós vamos continuar a seguinte reflexão. Se caridade, conforme entendia Jesus, é benevolência para com todos, é indulgência para as perfeições dos outros, e é perdão das ofensas, então quer dizer então que Jesus, ele não falou de matéria, ele não falou de nada material. Ele só falou de coisas imateriais. Então, a caridade para Jesus, então, não é material também? Ele expressa o material? Não. Jesus, ele aceita a caridade material. A caridade material é reconhecida por Jesus, é reconhecida por Deus. Só que com essa resposta, a espiritualidade está querendo nos lembrar que a caridade tem de ter um sentido a mais, que é a parte subjetiva, que é a benevolência para com todos, que vai nos dar o quê? Condições de estar prontos a qualquer hora de atender, de socorrer pessoas, de emprestar os ouvidos às pessoas. Quando estamos numa fila de banco, tem alguém mais apressado, precisa passar da frente, tem problema, está mais pressa que eu. Boa vontade dos outros, ver a felicidade dos outros. Não é mesmo? E sermos indulgentes uns com os outros e sempre perdoando. Então a caridade, a Espiritualidade quer dizer para nós, a caridade, como ensinado aí, que não pode faltar, é o que vai dar sentido à caridade. Aí quando os amigos do bem saem à rua, vai distribuir a sopa. O que as pessoas falam, elas têm caridade.
Mas a verdadeira caridade, ela vai estar na intenção que cada um está fazendo. Se não está chegando por obrigação para distribuir a sopa, se nós não estamos dando mantimento às pessoas só para nos livrar delas, ou nos livrar delas para ficar pedindo mais, ou se estamos dando com boas intenções, sem pedir nada em troca. Então a caridade, ela é assim, igual aquela viúva lá no Evangelho, que tinha 2 moedas. Ela tinha 2 moedas naquele momento. Não quer dizer que ela só tinha 2 moedas na vida dela, não é isso. Ela tinha 2 moedas naquele momento. Enquanto as pessoas vinham, colocava dinheiro, mais dinheiro, tanto de oferta, né? Lá no corpo da igreja, na entrada da igreja, do templo, e aquela velhinha, a viúva, chegou com 2 moedas. E Jesus, olhando, disse para os seus discípulos: aquela que deu apenas 2 moedas, ela deu mais que os outros, e deu mais. Porque ela deu pelos interesses. Ela deu sem pensar em nada em troca. É o que ela tinha. É o que ela tinha, assim, só porque ela tinha 2 moedas? Não. É o sentimento. É porque tem mais na casa dela. Mas é o sentimento, é como que ela deu. Da mesma forma também, se os outros estavam dando mais e mais dinheiro, mais e mais dinheiro, se tivesse dando também de coração, com desapego, sem querer nada de troca, sem aparecer, estaria dando mais do que aquela velhinha estava dando 2 moedas, que ainda aparecer. Então não é a quantidade que está em jogo. E às vezes a gente pensa, é a quantidade, o jogo não é a quantidade. O que pode faltar aí não é a quantidade, é o sentimento. Eu estou dando com desafio. Não vai me fazer falta. O desafio, né? Então o desapego é uma caridade para nós. Então a caridade, ela tem esse caráter, né? De ser o fermento. O fermento da assistência ao outro. O fermento do atendimento ao outro. Porque a verdadeira caridade, ela está no sentimento. É o que dá vida, é o que dá fermento. Ninguém vê fermento. Quando você vai comprar pão, você pede o padeiro fermento? Não, pede o pão. Cadê o fermento? Cadê o pão? Você vai discutir com o pão? Cadê o fermento do pão? Não vai. Está lá dentro. Senão não teria pão. Também a caridade. Não vai discutir, tem o bom sentimento, o mau sentimento? Não. Aí é questão de cada um. Mas como fazer a caridade é o objetivo. Vamos ao povo, campanha do quilo? Vamos fazer campanha do quilo? Vamos dar mantimento? Isso aí é a forma. Vamos fazer. Mas a verdadeira caridade está no sentimento. Que cada um pode dar. Ninguém é obrigado a dar aquilo que falta. Dá aquilo que vai sobrar mesmo. Dá aquilo que não vai te fazer falta, mas que você dê com um bom coração, sem aparecer, sem nada em troca. Agora, se estão fazendo caridade e reclamamos, olha, hoje é o dia de campanha do quilo, hoje é dia de fazer visita a hospitais. Eu não estou por dentro. Se tivesse outro meu lugar aqui, mas já que não tem jeito, aí nós temos que rever os nossos conceitos a respeito da caridade. Mas se nós vamos com boa vontade, sendo sinceros, assumir os compromissos que podemos cumprir, se estamos bem com aquilo que fazemos, se estamos felizes, consciência tranquila, então há caridade. A caridade para mim, está fazendo, e para o outro que vai receber. Então a intenção é essa, da caridade. Então, nós precisamos rever os nossos conceitos a respeito da caridade. Ser caros uns com os outros. Quando estivermos numa fila de um banco, saber que a nossa hora vai chegar, não criticar o outro. Na situação que o nosso país está vivendo, procurar
está em prece, que a justiça seja feita. Mas a justiça dos homens são falhas, não tem problema. A justiça divina, ela nunca falha. Aqueles que devem, está na consciência. Os que não devem, está na consciência. Se há golpes, não há, fica na consciência de cada um. Mas nós vamos entrar em prece em favor do nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo. E vamos estar caminhando juntos num mundo melhor. Mas para isso nós temos que conhecer nossos medos, nossos potenciais, né? E divulgar o Evangelho. E divulgar o Evangelho não necessariamente com palavras, mas com exemplos do dia a dia. São Francisco de Assis dizia que o Evangelho tem que ser divulgado, que é uma caridade. A maior caridade que nós podemos dar ao doutrina espírita é a sua divulgação. Nos ensina. Mas não precisamos falar, temos que agir para divulgar o Evangelho. E a caridade, a nossa ação é a caridade em favor do Evangelho. Se for preciso, falaremos. Se ainda estamos falando muito, é porque vai chegar uma época em que o Evangelho vai estar implantado nas nossas consciências e não precisaremos mais ir à tribuna falar. Porque o Evangelho vai estar nos corações. Não é difícil. Não existirá mais cadeias, prisões, porque o Evangelho vai estar no coração das pessoas. Um irmão não vai mais julgar outro irmão. Não vai haver mais julgamento. Porque nós já vamos compreender uns aos outros. Então, a forma que nós temos que agir, de acordo com a caridade, essa virtude, que é mãe das demais virtudes, da boa vontade, da benevolência, do perdão, da compreensão, vem outras virtudes, a misericórdia, né, disso, entender a miséria do outro, a miséria material, a miséria espiritual, e ajudar o outro a se promover, a sociedade, espiritualmente falando. Então, a caridade é um trabalho de aproximação com Deus. É um caminho para a fraternidade. Também é outra virtude, a conquista da fraternidade. A tolerância um com o outro nos leva a tolerar mais o outro. É uma virtude. Então são tantas as virtudes que tem a fonte lá na caridade. E não tem como adquirir virtude se não for com caridade. Não há como adquirir virtude sem ser com caridade. Porque tudo que eu fizer de virtude é caridade. E é o que nós precisamos colocar na nossa bagagem do mundo espiritual, as virtudes. É que nós vamos levar para lá aquilo que nós fizemos. E a caridade nos aproxima de Deus, e é por isso que fora da caridade não há salvação. Porque não tem como eu viver sem caridade. Não tem como. Se eu viver sem caridade, eu estou distanciado de Deus. Eu estou distanciado de mim mesmo. Eu ainda estou no mundo da ignorância. Então eu preciso a cada dia, a cada momento, a cada instante, eu seja claro com os vizinhos, comigo, com as pessoas na rua, com quem eu não conheço, com as pessoas que estão lá longe, emitindo vibrações, pensamento, a prece é importantíssima. A prece que você pediu é atendido. Você é o primeiro a ser beneficiado de uma prece. Então, meus irmãos, a proposta nossa, a noite de hoje, é trazer essa reflexão, né, para entender a caridade como entendia Jesus. E a caridade, muitas vezes, a gente entende de forma errônea, enganada, né? Acha que
O trabalho especialismo é uma caridade. É uma caridade material. Mas a maneira com que nós fazemos que vai ser a caridade moral, que é a mais importante, a caridade moral, porque é ela que vai nos fazer melhorar, nos aprimorar a cada instante. Se a caridade moral, não tem como nós trilharmos pelos caminhos de evolução. Então, fora da caridade do mar, salvação, está-se pela caridade moral. E a caridade nos dá essa força de desenvolvermos no caminho, desenvolver virtudes. Então, fica aí essa fala de hoje. Agradeço a todos pela oportunidade, né? Porque agora estou vendo que o quanto que eu tenho que melhorar. Eu fui revendo as virtudes, estudando, até chegar à conclusão, eu falo da caridade. Porque a mãe das virtudes, a prudência vai dando um pouco em cada um, né? Mas a gente viu tanto que a gente tem que mudar, fazendo essa análise, conhecimento da gente mesmo. Né? Só a gente ter atenção, não deu para praticar aquelas virtudes, não tem problema, vamos tentar de novo. E assim, a cada dia, tentando melhorar. O importante é o esforço. Né? Então, quando Jesus fala que para sermos perfeitos, assim como o Pai Celestial é perfeito, ele não está falando para ser igual a Deus, é para nos esforçarmos. E o bom da perfeição está aí, o esforço de estar melhor cada dia. E descobrir esse reino de Deus que está dentro de nós, essa paz dentro de nós, a felicidade dentro de nós, que é o nosso objetivo. Então, muito obrigado a todos, muita paz, e que vocês fiquem aí com o meu coração, com a minha alegria, com a minha paz. Que Deus abençoe a todos.